Boa noite, meus queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. É uma alegria, né? Uma satisfação muito grande estar aqui, a gente se sente muito feliz. E hoje damos continuidade ao plantão doutrinário, é a etapa de número 8. Já estamos caminhando para o encerramento desta atividade de 2014 e 2015. E hoje nós temos aqui a presença dos nossos companheiros André Luiz Sandri e o Aires Nogueira Júnior, que eu vou apresentar logo em breve. Antes, eu gostaria de convidá-los, então, para nós fazermos uma oração para a gente dar início ao nosso trabalho. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez, e os nossos corações estão repletos de alegria por esta oportunidade abençoada em que viemos aqui receber as luzes da doutrina espírita que nos projeta vida nova, esperanças e consolações para o futuro, que nos projeta novas perspectivas de crescimento e de trabalho. Senhor, fica conosco e permita também a presença dos teus mensageiros, que eles nos envolvam em tua paz. Que assim seja. A situação real da alma durante o passamento. Este é o nosso tema de hoje. André Luiz Sandri é cascavelense de 1974. Ele vinculou-se à doutrina espírita em 2004 e está vinculado à Sociedade Espírita Amor e Caridade. Ele é coordenador de grupos de estudo, expositor da 10ª União Regional Espírita e, como profissão, ele é analista de sistemas. Aires Nogueira Júnior é de Fernandópolis, São Paulo, de 1957, vinculado à doutrina espírita desde 1984, também aqui trabalhador da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Ele é também expositor da 10ª URI, coordenador de grupos de estudos, e como profissão ele é bacharel em ciências contábeis, atua como gestor administrativo e industrial. Sem mais delongas, porque afinal o tempo deles é curto, a gente vai passar logo a palavra para eles. Meus amigos, fiquem à vontade. Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso boa noite de muita paz a todos. Para nós é uma grande alegria darmos continuidade ao plantão doutrinário 2014-2015, na sua 8ª etapa, falando sobre o assunto do passamento. Nesta 5ª edição do plantão doutrinário, nós estamos homenageando a obra O Céu e o Inferno. E nesse sentido, nós gostaríamos de destacar inicialmente a perfeição, que não é exclusividade dessa obra, mas de todas as obras da codificação. Nós gostaríamos de destacar a perfeição não só do conteúdo, é claro, mas também a perfeição com o que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, estruturou e organizou os assuntos que compõem essa obra. Nós gostaríamos de falar da perfeição da ligação, da coerência, da coesão que existe, que há entre cada parágrafo de cada assunto, entre os assuntos de cada capítulo e entre os capítulos de cada parte, da beleza da construção lógica, da argumentação, dos raciocínios elaborados por Allan Kardec. Se nós analisarmos, por exemplo, a questão da vida futura, nós observaremos que o codificador inicia lá no primeiro capítulo da primeira parte desta obra,
argumentando em favor do porvir, da vida futura, e refutando a ideia do nada. Depois, ele fala sobre o temor da morte, porque a certeza da vida futura, ela é fundamental para que desapareça esse temor relacionado à morte. Em existindo então esse porvir, ele irá tratar de assuntos como o céu, o inferno, o purgatório, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios e até mesmo da proibição de evocar os mortos, e ainda irá falar sobre o passamento. E sempre, em todos os assuntos, está aí na base o princípio da vida futura. Porque, como nos diz o próprio codificador, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, sem o princípio da vida futura, a maioria das máximas morais do Cristo não fariam sentido. O princípio da vida futura é o eixo dos seus ensinamentos. E uma das máximas do Cristo que salta aos nossos olhos quando nós lemos essa obra é aquela de que a cada um será dado segundo as suas obras, que exprime exatamente isso. Uma condição, uma situação futura da alma, uma situação feliz ou infeliz, a curto, médio ou longo prazo, nesta vida, na passagem desta vida corporal para a vida espiritual, na vida espiritual e até mesmo em futuras encarnações, segundo aquilo que nós fazemos no presente. E o princípio da vida futura traz consigo outros princípios, como o da imortalidade da alma e até da própria reencarnação, sem os quais não haveria justiça divina. E nós iremos, de forma breve e rápida, pontuar alguns assuntos que estão na primeira parte da obra, porque Allan Kardec inicia o assunto do passamento, se referindo à vida futura e fazendo então uma ligação, um link com toda a primeira parte da obra. Então nós queremos pontuar de forma breve e rápida as causas do temor da morte. Nos fala o codificador que a crença na imortalidade, ela é intuitiva. Mesmo assim, há temor com relação à morte. Esse temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação. Então nós, instintivamente, intuitivamente, nós cremos na imortalidade, porque o nada, ele repugna a nossa razão. Esse sentimento inato da vida futura, ele acontece porque nós viemos do mundo espiritual para o mundo corporal. Então nós, antes de encarnar, antecipadamente já conhecíamos todas essas coisas. Mas mesmo a crença na imortalidade sendo intuitiva, há um certo temor com relação à morte. E esse temor, então, é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação. Deus nos dotou do instinto de conservação a fim de nós preservarmos a vida, porque a vida é importante. Ele é necessário, esse temor da morte, enquanto não se está ainda suficientemente esclarecido com relação à vida futura. É uma espécie de contrapeso, nos fala Allan Kardec, para nós não deixarmos prematuramente a vida no corpo físico, para que nós não negligenciemos a grande oportunidade do trabalho terreno, a grande oportunidade de uma encarnação, de uma existência no corpo físico, pelas oportunidades de aprendizado, de aperfeiçoamento, pelas experiências, pelas possibilidades dos reajustes, das reparações. Então nós temos esse instinto de conservação que nos dá, de certa forma, esse temor da morte, enquanto nós ainda não estamos suficientemente esclarecidos com relação à vida futura. Assim é que nos povos primitivos o futuro é uma vaga intuição, mais tarde simples esperança e finalmente uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal.
ele traça essa nossa compreensão da vida futura através da própria evolução. Então, nos povos primitivos, ele é uma vaga intuição, depois uma simples esperança e mais tarde uma certeza. E essa certeza só é abalada, só é atenuada pelo apego à vida corporal, que nós veremos mais à frente que o apego é uma das coisas que dificulta sobremaneira o nosso passamento. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. E o temor da morte, então, desaparece quando a certeza da vida futura ela é completa. Um outro assunto que nós queremos pontuar antes de entrar no assunto do passamento é porque os espíritas não temem a morte, ou razões pelas quais os espíritas não deveriam temer a morte. Para o espírita, a vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado da alma depois da morte não é mais um sistema, mas o resultado da observação. Isso é muito importante, porque esse estado da alma não foi concebido a partir de teorias soltas, de ideias, de hipóteses, mas ele é o fruto, ele é o resultado da observação dos fatos. E o que é fato é verdade. É isso que confere essa força à doutrina espírita. Como nos fala Allan Kardec na obra Gênese, como meio de elaboração, o espiritismo ele procede da mesma maneira que as ciências positivas, se utilizando do método experimental. Então, novos fatos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, o espiritismo os analisa, os observa, os compara, e remontando dos efeitos as causas, chega nas leis que os regem, deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Então, há um critério, há um método científico. Por isso, um dos aspectos da doutrina espírita é esse aspecto científico. Então, se baseia em fatos, na observação dos fatos. E são os próprios espíritos que vêm descrever a sua situação. Por isso que o codificador, de maneira sábia, coloca ao final da obra O Céu e o Inferno numerosos exemplos dos testemunhos dos espíritos que vêm nos falar da sua situação na vida futura, feliz ou infeliz, segundo o que eles faziam na vida presente. E são esses exemplos, esses testemunhos, que fundamentam, que sustentam toda a teoria. A teoria que foi elaborada após a observação dos fatos e não antes. Então, é isso que Allan Kardec nos diz com esta colocação. Já não é só a esperança que os conforta, mas a certeza. Sabem que a vida futura é uma continuação da vida terrena em melhores condições, se nós nos esforçarmos para isso, é claro. Não mais permissível sendo a dúvida sobre a vida futura, desaparece então o temor da morte. E nós fizemos essas colocações porque o codificador inicia o assunto do passamento com a seguinte colocação: a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Então eu tenho certeza com relação à vida futura, eu sei que esse porvir existe, mas mesmo assim eu tenho algum receio, uma certa preocupação com relação a essa transição, com relação a essa passagem. Nos diz ele que há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não sofremos nessa passagem? E eles têm razão. Há razão de ser nessa preocupação, porque todos nós, sem exceção, cedo ou tarde, faremos essa transição, passaremos por esse passamento. É a transição fatal, como nós colocamos, porque todos nós, cedo ou tarde, retornaremos para casa, retornaremos para a dimensão espiritual. Então, apesar de termos certeza com relação à vida futura, nós podemos ter algumas apreensões. Eu, por exemplo, que só não enjoo andando a pé e de bicicleta,
A minha apreensão, antes de fazer a leitura desse assunto, era com relação ao Dramin. Eu preciso ou não tomar Dramin para o passamento? Mas depois que nós fizemos a leitura e estudamos o passamento com Allan Kardec, eu verifiquei que eu tenho que me preocupar com outras coisas. O Dramin, ele não vai me auxiliar muito nesse processo do passamento. Mas era uma apreensão, uma dúvida que eu tinha com relação ao passamento. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Então vejamos mais uma vez, ele coloca vendo-se, observando-se, analisando-se, sempre como fruto da observação dos fatos. Dois moribundos que passam por um mesmo processo experimentam sensações diferentes. Uma sensação calma e o outro convulsões terríveis. E aí irá estudar então o que faz com que essas sensações experimentadas sejam diferentes. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem poderá nos falar sobre as impressões deste instante supremo quando a religião e a ciência se calam? Nos fala Allan Kardec. E se calam pela falta de conhecimento das leis que regem as relações do espírito com a matéria. Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Relativo à fisiologia, ao corpo físico, aos órgãos. Quem irá nos dar as informações de como se opera essa separação da alma e do corpo, relativo aos nossos órgãos? Porque se ao encarnarmos a alma é ligada ao corpo, ao desencarnarmos a alma é desligada do corpo, é o desprendimento. Então, quem nos descreverá esse fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Perdão, eu já tinha passado por aqui. Nos diz o codificador que o conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave para a explicação de como se opera essa transição. Então, o conhecimento do perispírito, do laço fluídico que une a alma ao corpo, é a chave para que nós possamos compreender não só esse fenômeno, mas muitos outros. Então, nós temos que falar rapidamente sobre o perispírito. Na questão 93, nos pergunta Allan Kardec aos espíritos: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Responde os espíritos: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. E ele complementa: envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então aqui nós temos uma figura que ilustra um pouco melhor esta colocação. O codificador compara o perispírito ao perisperma. Deixa eu só mudar. Aqui nós temos o perisperma, que é esse tegumento, essa cobertura do fruto. Então, da mesma maneira que num fruto nós temos a semente ou germe, o perisperma e a casca, nós temos aqui, semelhante ao germe, o espírito, semelhante ao perisperma, o perispírito, e semelhante à casca nós temos o corpo físico. Na condição normal do espírito, no mundo espiritual, o espírito desencarnado, é o espírito mais o seu perispírito, essa cobertura, esse envoltório do espírito. Quando ele está encarnado, que o codificador chama de alma, então é composto de 3 elementos: o espírito com o seu perispírito e mais o corpo físico, que é essa segunda figura. Esse termo, esse radical, esse prefixo peri,
ele vem do grego, é em torno de. Então, peri mais espírito é em torno do espírito, é o envoltório do espírito, é a cobertura do espírito. O perispírito não se separa da alma nem antes nem depois da morte, e forma com ela como que uma só entidade. Ainda no céu e inferno ele fala sobre o perispírito também. Nos diz que o perispírito serve de veículo às sensações físicas da alma, do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. Então, por isso que ele chama de princípio intermediário, porque ele intermedia essa relação. É através do perispírito que o espírito dirige os movimentos, que ele dirige o corpo físico. E é através do perispírito que tudo o que acontece com o corpo físico, a alma recebe uma impressão, recebe uma sensação. Aliás, o codificador se utiliza muito do termo sensação, as sensações da alma. Durante a vida, toda desagregação material repercute na alma, que recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo quem sofre, pois esse não é mais que um instrumento da dor. Realmente, confirmando que nós somos um espírito que possui um corpo e não um corpo que possui um espírito, porque o nosso corpo nada mais é do que um instrumento da dor. Tudo que acontece com o corpo físico, a alma recebe através do perispírito uma impressão, uma sensação. Quem sofre então é a alma, o espírito e não o corpo físico. Após a morte, separada a alma, o corpo pode ser mutilado, que nada sentirá. Aquela por insulada, a alma nada experimenta da destruição orgânica. Então, depois que é desligado o espírito, a alma do corpo físico, nós podemos mutilar aquele corpo, a matéria inerte, que nada acontece, o espírito não recebe nenhuma impressão, nenhuma sensação. Então, o primeiro desse fenômeno, desse subprocesso do passamento, é esse da separação da alma. Há dois fenômenos, há dois subprocessos desse processo maior do passamento, que são a separação da alma e do corpo e a perturbação. E o codificador estuda, então, esses dois fenômenos, esses dois processos. Ele nos diz que a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une a alma ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca. Então, uma vez que a vida orgânica foi extinta, dá início a esse processo da separação da alma e do corpo, o processo do desprendimento, porque o espírito não tem mais o que fazer naquele corpo. A vida orgânica se extinguiu. Então, naturalmente, o espírito tem que se desligar do corpo físico. Mas essa separação, ela não é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação é completa e absoluta quando não mais reste um átomo de perispírito ligado a uma molécula do corpo. Nós falamos lá atrás da questão do fenômeno fisiológico, da fisiologia. Então aqui nós temos uma ideia que esse perispírito, ele está ligado ao corpo físico, cada átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. É assim que se dá a ligação, e é dessa maneira que tem que se desligar. Aqui ele começa a falar sobre as sensações. Então, a sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito. E, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Então, essa sensação é diretamente relacionada a essa força de adesão, a essa afinidade, a essa coesão, esses pontos de ligação que existem entre o perispírito e o corpo físico. Quanto mais forte for essa coesão, essa afinidade, essa ligação, maior o número de pontos de contato, mais difícil será o desprendimento, será a separação. Portanto, conforme algumas circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa.
E o codificador vai analisar, então, quais seriam essas circunstâncias que façam que a morte, com essa separação da alma e do corpo, possa ser mais ou menos penosa. Ele é tão inteligente que, sabendo que cada processo de desencarnação é muito particular, então ele estabelece 4 casos extremos, e que entre eles há uma infinidade de variantes. Mas ele estabelece 4 casos extremos, para que nós possamos ter uma ideia dessas circunstâncias, dessas situações que interferem ou não nesse processo da separação da alma e do corpo. O primeiro desses casos, dessas situações, dessas circunstâncias, é que se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Então essa seria a situação extrema ideal, que todos nós gostaríamos de passar por ela, né? Se no momento em que extingue a vida orgânica, e essa separação entre o perispírito e o corpo físico já tivesse praticamente concluída, a alma não teria nenhuma sensação, nenhuma impressão dolorosa, porque o desprendimento já teria sido concluído. Esse é o primeiro caso extremo. Se nesse momento, segundo, a coesão dos 2 elementos, do perispírito e do corpo físico, estiver no auge da sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Nós poderíamos dar o exemplo de nós arrancarmos da árvore um fruto verde. Quando nós vamos lá arrancar um fruto verde da árvore, é preciso que nós façamos força, e há uma ruptura, então, não é algo natural, como ocorre com o fruto maduro que cai sozinho do pé. Então o fruto verde nós temos que arrancar. Da mesma maneira, então, se esse perispírito e esse corpo físico, a coesão dos 2 elementos estiver no auge da sua força, produz então uma ruptura, que a alma então tem uma impressão, uma sensação dolorosa. Terceira situação: se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Então, se já foi sendo trabalhado esse desprendimento, e agora, quando se extingue a vida, essa coesão, essa afinidade, essa ligação, ela for fraca, então a separação ela ocorre de maneira tranquila. E a quarta e última situação que Allan Kardec nos diz é que, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Essas situações acontecem, há relatos, principalmente com os suicidas, que ficam ali ligados ao corpo físico e se ressentem, então, dos efeitos da decomposição, porque há uma ligação, então, do perispírito com o corpo físico. Então, ele estabelece essas 4 situações, esses 4 casos, e o nosso passamento estará entre uma dessas 4 situações. Tomara que seja a primeira delas, né? Muito bem, daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Tudo que puder atenuar ou diminuir essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. Então nós temos que nos concentrar nisso aqui. O que nós podemos fazer para que ainda em vida nós possamos atenuar ou diminuir essa força de coesão que existe entre o perispírito e o corpo físico, e assim acelerar sobremaneira esse processo do desprendimento. Se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. O segundo fenômeno, então, que ocorre depois da extinção da vida orgânica, nesse processo do passamento, é o fenômeno da perturbação. Na transição da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de capital importância: a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando ao menos em parte as sensações. Então é como se nós adormecêssemos, um certo torpor nos toma e as nossas sensações, elas são
ao menos em parte, neutralizadas. As nossas faculdades são, de certa maneira, paralisadas. A alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Quase nunca, pois há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento. A perturbação pode, pois, ser considerado o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Vejamos que é uma diferença grande, né? De algumas horas a alguns anos. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, da obra O Céu e o Inferno, no relato, nos exemplos dos Espíritos, se não estou enganado, o espírito Sanson, que é o primeiro deles, dos espíritos felizes, ele, quando é evocado, comenta sobre o seu processo de passamento, o desprendimento e da perturbação, e ele fala que a dele durou em torno de 8 horas. Então, esse processo ele varia de algumas horas a alguns anos. E nós veremos que a certeza com relação à vida futura influencia sobremaneira. O entendimento, a compreensão que a doutrina espírita nos traz influencia sobremaneira nesse processo da perturbação. A proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro. Mas pouco a pouco se aclara, desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesmo. Então, como se nós estivéssemos acordando após um sono. Um sono de algumas horas, um sono de alguns anos, um sono tranquilo, um sono perturbado. Esse despertar é calmo para uns, com sensações deliciosas, tétrico, aterrador e ansioso para outros. É qual horrendo pesadelo. E aí nós vamos entrar num assunto importante que vai nos falar como nós podemos, então, fazer com que esse nosso passamento seja o mais tranquilo possível. É quando o codificador irá nos falar sobre a influência do estado moral da alma, nesse processo do passamento. Ainda com relação ao desprendimento, viu-se que a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Nós já comentamos isso. Quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços da alma para desprender-se. Nós demos até o exemplo do fruto verde e do fruto maduro. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego na matéria. Então essa é a questão central para nós entendermos desde já como é possível nós facilitarmos o nosso processo do passamento. Se a causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma, nós temos que fazer todo o possível para nos melhorarmos nesse sentido. Buscando essa transformação moral, essa reforma íntima, a renovação, a reeducação, a evangelização de nós mesmos, como os Espíritos tanto nos falam em todas as obras da doutrina espírita. E também trabalhar a questão do desapego, porque nós vimos que essa afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. Quanto mais apegado à matéria, mais forte é essa afinidade, essa força, essa coesão entre o perispírito e o corpo físico. Quanto menos apegados, essa afinidade ela é menor. E é de nós nos perguntarmos, quando o codificador diz assim: o apego atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito única e exclusivamente aos gozos e à vida material. Como é possível nós persuadirmos esse homem extremamente apegado? Como é possível nós
falarmos a ele que é importante ele trabalhar esse desapego para ter um passamento melhor, por exemplo, com a visão materialista, que diz que tudo termina no túmulo. Como é possível nós persuadirmos esse homem a trabalhar a sua transformação moral, a sua reforma íntima, trabalhar a questão do desapego, na visão dogmática do céu, do inferno e das penas eternas? Somente através de uma ideia clara e precisa com relação à vida futura, é que nós podemos dar a ele argumentos suficientes para que ele possa empreender esse movimento de transformação moral. Por isso o codificador coloca lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, proporciona uma fé inabalável no porvir, que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Uma ideia clara e precisa, baseada na observação dos fatos. São os próprios espíritos que vêm dizer da sua situação na vida futura. Vem trazer a sua situação na vida futura com todos os detalhes e em todas as suas peripécias, nos fala o codificador. Então, apenas com uma ideia clara e precisa da vida futura, é que esse homem, compreendendo então que a sua vida futura depende do que ele fizer no presente, irá empreender esforços para trabalhar a questão do desapego, que é uma construção de cada um de nós. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, que é o que nós falamos agora, trabalhar essa questão da desmaterialização, da nossa depuração, que tem tudo a ver com o estado moral da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Então, a nossa situação no passamento depende única e exclusivamente de nós mesmos. Não adianta eu tomar o Dramin, como eu havia falado, não adianta eu pagar para os outros, não adianta eu pedir para os outros, eu transferir para os outros esse trabalho que é único e exclusivamente meu, de desmaterialização, de desapego, de transformação moral, de reforma íntima, de identificação com a vida espiritual. Uma outra questão que o codificador complementa dentro do assunto do passamento é a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma. Então, dependendo do gênero de morte, isso influencia também nas sensações, as impressões que a alma recebe. Nós temos duas espécies, dois gêneros, melhor dizendo, de morte: a morte natural e a morte violenta. Dentro da morte natural, nós temos duas categorias, aqui tratado por Allan Kardec. Aquele homem desmaterializado, desapegado, e temos também aquele homem materializado e sensual. Então vejamos na morte natural quais são as sensações que cada um desses indivíduos tem, mesmo sendo a morte natural. Então, tratando-se de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Ele está com um pé aqui e outro pé lá já, né? Porque ele já veio nesse processo de morte natural, seja por velhice ou por um longo período de doença, ele já veio trabalhando essa questão do desprendimento. Então, quando a vida orgânica se extingue, ele, através da última pancada do coração, como nos fala o codificador, ele já está com esse desprendimento concluído. Já para o homem materializado e sensual, tudo contribui para estreitar os laços materiais, e quando a morte se aproxima, o desprendimento demanda
contínuos esforços. Então nós vemos que realmente o apego, ele traz essas dificuldades durante o desprendimento. E se nós depois fizermos a leitura da segunda parte do Céu e Inferno, nós veremos lá os relatos dos espíritos contando sobre essa situação. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos existentes, e outras se agarra ao corpo, do qual uma força irresistível arrebata com violência, molécula por molécula. Então, extinguiu a vida orgânica, naturalmente o espírito teria que se desprender do corpo físico, mas como todo o seu pensamento, os seus sentimentos, os seus desejos estão vinculados ao corpo físico, à matéria, e nós sabemos que o nosso pensamento ele tem um grande poder, até porque Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então é como se o espírito estivesse ordenando que ele continuasse preso ao corpo físico. Então demanda esse esforço, essa luta para que aconteça o desprendimento. Ele não havia se desmaterializado, se identificado com a vida espiritual para que esse desprendimento pudesse já ter sido operado pelo menos de maneira parcial. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se ele apega, e assim sente que ela lhe foge e quer retê-la. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, resiste com todas as forças. Enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito ressente-se e sofre com as suas impressões. E isso pode prolongar essa luta por dias, semanas e meses inteiros, até anos, como nós já falamos. A questão da morte violenta. Então, a morte violenta, diferentemente da morte natural, as sensações não são precisamente as mesmas. Por quê? Nenhuma desagregação inicial pôde iniciar previamente a separação do perispírito. O espírito foi colhido de improviso. Ele não veio trabalhando que nem se trabalha numa morte natural por velhice ou por um longo período de doença, é esse desprendimento. Então, a vida orgânica em plena força é subitamente aniquilada. Aquele mesmo exemplo do fruto verde que é arrancado do pé. Nessas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito colhido de improviso fica como que aturdido e sente, e pensa e acredita-se vivo, prolongando-se essa ilusão até que compreenda o seu estado. Nos relatos também da segunda parte, há relatos como esse. Então o espírito, ele é colhido de improviso, não sabe que ele está morto, né? O seu corpo físico morreu, então eles acreditam vivo. Nesse estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual, um espírito que julga material o seu corpo fluídico experimenta ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Mas as situações variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Então, um espírito com uma condição mais elevada, mesmo numa morte violenta, ele tem condições de se refazer rapidamente, pelo conhecimento, pela capacidade, pela condição, pelo progresso, pela evolução que ele já tem. Então, sempre a influência do progresso moral, da condição, da situação moral da alma, influencia diretamente nesse processo do passamento, seja no desprendimento, seja na perturbação. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco perdura, porque já possui em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Ele já é tão identificado com a vida espiritual, mesmo encarnado, que quando acontece a morte do corpo físico, isso apenas conclui rapidamente esse processo do desprendimento. Tamanha a sua identificação com a vida espiritual. Outros há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. No suicida, principalmente, como nós havíamos comentado, excede a toda expectativa,
preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. Então vejamos que realmente o suicídio é um grande equívoco sob todas as formas, né? Aliás, esse sofrimento no processo do passamento. O resumo, então, que o codificador faz com relação ao passamento. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as suas más tendências e domine as suas paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, daquela vida futura, daquela ideia clara e precisa que se faça com relação à vida futura, identificando-se com a vida espiritual e encaminhando para ela todas as suas aspirações, e preferindo a vida terrena. Não basta crer, é preciso compreender, nos fala o codificador, para que nós possamos fazer esse movimento. Essas seriam então as nossas colocações iniciais, como que uma colocação teórica com relação ao passamento, e a partir de agora o nosso irmão Aires irá nos conduzir no restante das reflexões. Obrigado. Muito boa noite a todos. Que a misericórdia do nosso Pai amado nos envolva a todos através da paz, do amor do nosso Mestre Jesus, que nos chega nesses instantes, envolvendo a todos pela proteção, o amparo dos dirigentes e mentores dessa casa, bem como os nossos mentores, os nossos amigos protetores e todos os irmãos que se fazem presente conosco na continuidade do aprendizado da noite de hoje. Aprendizado este que, pela condição daqueles que buscam avançar um pouco mais, extrapolando a jornada do materialismo e estendendo os olhos para os valores morais e os valores do desprendimento da vida material, nós temos que agradecer tudo que nos é oportunizado. Primeiro, agradeço a oportunidade, o convite, e vou complementar com experiências, com elementos, toda essa bela explanação que o André fez até agora, meu parceiro de longas jornadas. Essa própria imagem já nos chama a atenção. Já prestaram atenção nela? Observe um pouco mais com profundidade. Quando eu vou falar sobre a questão das experiências, a gente vê essa imagem maravilhosa da ponte que liga dois pontos. Sobre o nosso tema, do plano material para o regresso da vida espiritual. Mas, além disso, existe uma paisagem maravilhosa. Um caminho que é percorrido passo a passo, dia a dia, desde a oportunidade em que somos informados da reencarnação que nos chega. Oportunidade essa que nos é direcionado todo um planejamento, acompanhado pelos nossos irmãos mentores, dessa abençoada jornada, desse mergulho na carne. E é nesse processo todo em que já somos conscientizados, ou ainda não, depende do estado de evolução moral, como nós nos encontramos, que nós temos que percorrer todo um caminho de aprendizado no plano físico. E as nossas experiências, as vivências, o exercício do dia a dia, no convívio familiar, no convívio profissional, mas, acima de tudo, na observância dos detalhes da vida e do aprendizado, em que a própria doutrina espírita, a doutrina dos espíritos consoladoras para nossas almas sedentas e espíritos necessitados dessa compreensão, nos faz buscar o estudo, o recolhimento e a compreensão de todos esses valores que vêm no bojo dessa doutrina. E eu estava montando esse complemento de palestra, estava falando com o André hoje, falei assim, como ocorrem as coisas no momento certo. Logo quando cheguei a essa casa, numa das primeiras palestras que fiz, estava falando sobre a justiça de Deus,
sobre a lei de causa e efeito, ação e reação, sobre os merecimentos. E falei de um amigo meu, de longa data, de Curitiba, de todo o empenho. Eu até hoje não sei o nome dele direito, porque é difícil de pronunciar, ele é alemão, mas eu chamo ele de Buba, para imaginar o tamanho. Eu peguei os primeiros nomes e o último e fiz Buba. E ele tinha sempre a dificuldade, a esposa dele, de ter filhos. E só relembrando dessa palestra, eles foram lá e adotaram um menino primeiro. Foi. Depois de um tempo, a esposa dele falou assim: olha, agora existe um menino negro, um neném, um bebê, e precisa ser adotado, muito doente. Ele, como alemão, falou assim: bom, sabendo que a família dele ia ser um pouco complicado, falou assim: nós vamos pegar. E depois, quando o menino fez 3 anos de idade, a esposa dele, eles foram abençoados com a gravidez dela. Hoje essa menina tem 23 anos de idade, é formada, e é uma vizinha nossa lá de Curitiba. Eu tenho uma neta, ontem foi o aniversário dela. E ontem eu cheguei para o aniversário dela, aí eles estavam me falando sobre o que tinha acontecido com ele. Ela tem verdadeira adoração pelo Buba. Há uns 15 dias atrás, ela com a mãe dela: eu quero ver o Buba, eu quero ver o Buba, eu quero ver o Buba. E minha filha falou assim: são 4 horas da tarde, ele está trabalhando. Mas eu quero ver o Buba, quero ver o Buba. Ela pegou a menina e foi lá. E a menina se encostou na grade da casa dele e gritava: Buba, eu vim aqui e vim te ver. E ela gritava: Buba, eu quero ver você. E a minha filha falou assim: vamos embora. E puxou a menininha e ela saiu gritando Buba. Ele estava lá dentro, infartado. Sozinho. E ele contou que ele estava assim no estádio de torpor, de paz, de equilíbrio, de harmonia tão grande, que ele estava se sentindo tão feliz que ele já não queria mais voltar no corpo dele. Ele viu o corpo dele, essa coisa toda, e ele voltou para o corpo dele porque a Bianca estava gritando Buba, Buba, e ele não conseguia falar, começou a chorar e quis agradecer a Deus todo aquele carinho que tinha cercado a vida dele. Daí a pouco chegou a filha dele, essa menina que nasceu, e foi aquela correria, foi para o hospital direto, cirurgia. Saiu há 3 dias da UTI, está no quarto e está se refazendo. Ele diz o seguinte: a primeira coisa que vou fazer, vou lá beijar a Bianca. E é nesse momento que eu comecei a pensar o seguinte: por que nos chegam as informações, as experiências que a vida nos dá? E todos os ensinamentos que moldam esses ensinamentos que Allan Kardec vem passando pela maravilhosa codificação dos Espíritos, que vem nos dando uma clareza, com profundidade, mas nós teimamos em não aceitar. Uns aprendem um pouco mais rápido, outros não. E é dessa forma com que eu quis complementar esse trabalho bonito que o André estava me passando. Então, essa questão 165, que fala do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, responde os amigos espirituais. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Nós começamos a separar então todos os valores de religião, todos os ensinos que muitas vezes nós catalogamos até dentro da doutrina espírita, e farei alguns comentários sobre essas experiências, sobre esses ensinamentos, em que nós gostamos de deixar-nos influenciar pelos nossos milindres, pelo nosso estado, pelo nosso status, pelo nosso poder, pelo nosso vínculo profissional, pessoal ou intelectual. Então, quando nós estudamos as obras básicas, descobrimos um imenso campo do aprendizado, em que cada um irá absorver de acordo com o seu empenho e dedicação, valorizando, praticando ou não os conhecimentos que gratuitamente se encontra disponível a todos. Assim, a consoladora doutrina dos Espíritos germinará ou não no coração e mente do Espírito encarnado. É nesse estágio de aprendizado que muitos de nós estamos percorrendo dentro das casas espíritas, buscando separar valores enraigados em nosso perispírito por encarnações comprometidas com erros do pretérito. Nós nos encontramos assim. Estou falando de nós agora.
Todos esses conhecimentos que nós estamos vendo, que foram nos repassados, todos esses exemplos que eu vou dizer, nós temos que trazer para nós, no nosso dia a dia, os nossos estágios, o momento em que nós nos encontramos ou que vivenciamos. Eu trouxe muitos exemplos desse livro, Na Hora do Adeus, Luiz Sérgio. Quem leu vai se lembrar dos que eu estou falando. Nesse livro, Na Hora do Adeus, Luiz Sérgio, em sua obra, relembra quando do atendimento a Elvésio, que eu vou falar mais sobre isso, esclarecimentos encontrados a Gênesis, no capítulo 11, no item 18, que fala que os laços fluídicos, que são uma expansão do perispírito, ligam-se ao óvulo fecundado e vão presidindo a multiplicação das células, dirigindo a formação do corpo. Quando este se completa, está inteiramente ligado ao perispírito, molécula a molécula. Molécula, veja a perfeição do que é esse trabalho. Nesse caso, não é o que está ocorrendo ou o que se está dando, ou que se está quando o homem bom se apega ao corpo encarnado. Nesse caso que a gente vai falar do Elvésio, não é bem assim. O homem bom, né, quando ele desencarna, no momento em que isso ocorre, o seu desligamento dos laços do perispírito com o corpo físico, os laços delicadamente retornam ao perispírito e se alojam novamente nos centros de força, enleados como se fosse uma espiral. O que acontece? Fala tanto do desencarne, do passamento, essas coisas todas. Quando no momento do espírito do homem bom, que está bem preparado, moral, equilibrado e ajustado para o desencarne, eles vão se soltando naturalmente e eles voltam para os nossos campos de força. E eles vão se enrolando e ficam num processo espiral. Detalhe, não é laço, são laços. Cada campo de força representa um laço que vai naturalmente atrelando o espírito, através do perispírito, ao corpo físico. Interessante. Mas é que muitas vezes as nossas informações e os nossos estudos ficam um tanto quanto vagos, né? Por isso a necessidade de estudarmos com um pouco mais de profundidade as obras básicas que o codificador nos passa. Então, o primeiro exemplo que eu quero falar é sobre um homem sem Deus. Está no livro aí, Na Hora do Adeus, no capítulo 19. Está falando sobre o atendimento ao Elvésio. É um resumo que eu vou passar para vocês, nós vamos comentar um pouco. Político importante, ateu, a capela mortuária, né, parecia uma bolsa de valores. Tal barulho, uma sociedade sem fé, que creem na posição social que ocupam, no poder, no orgulho. Enfim, julgam que são os donos do mundo. Teve um infarto fulminante. Elvésio encontrava-se muito assustado junto ao corpo, sem vida. Por mais que tentasse os tarefeiros, ele relutava em aceitar ajuda. Os espíritos comentavam sobre os valores materiais e o prazo para se desfazer dos papéis e doar os bens daquele que se despediu do corpo físico. Eles, entre eles o Luiz Sérgio e o Eurico, eles estavam pedindo informações. Normalmente aqueles grupos que vão com o orientador, eles vão esclarecendo, porque nesse caso a própria família se reuniu depois do desencarne dele e já começou a separar as escrituras, os bens, os poderes, porque ele era muito rico. E isso gerou revolta nele, indignação. E isso compromete mais o atendimento pelos tarefeiros espiritual. E Eurico, que é esse mentor do grupo que estava organizando o trabalho, começa a falar sobre todas as situações que ocorreram. Ele era desatencioso, ele com as palavras dele, ele roubou a nação, ele não se preocupava com os pobres, ele se preocupava em angariar bens, poder e status. E com esse comprometimento e essa paixão desenfreada por posse, pelo bem material, ocasionou essa perturbação em que ele vai passar. E ele fica ainda por um longo tempo vinculado ao corpo, após o seu enterro, e o Luiz Sérgio quer ir lá ajudar ele. E quando ele vai lá ajudar ele entra em oração, ele pede autorização para Eurico, ele entra num desequilíbrio forte, porque ele vai ao ambiente de uma energia pesada. E ele está desequilibrado, vem uma senhora de cor, cabelinho branco, e fala para ele: obrigado, Luiz Sérgio, por tentar ajudar. Mas ele, por si só, vai aguardar o momento. E o nome dela era Nhaiá, e ela tinha sido a babá do Elvésio. É ela que vai ajudá-lo no momento do desprendimento. E ela fala: teremos que aguardar. E ele fala assim: mas ele não tem nada de bom? Ele fala assim: não, ele me ajudou.
Ele foi bom para os funcionários, ela fala assim, nunca foi bom para ninguém, mas para comigo ele foi. E quando eu fiquei velho e doente, mesmo sem se fazendo escondido da esposa dele, ele foi lá, me arrumou uma casa e nunca me deixou faltar nada. Ele sempre ia lá me visitar carinhosamente. Para nós percebermos que a misericórdia de Deus aproveita todos os nossos bons atos. Por isso que Chico Xavier falava assim, todos os nossos bons atos serão os nossos advogados em qualquer momento, no presente e na eternidade. Veja o objetivo disso. E nós pegamos mais alguns casos sobre a responsabilidade dos pais. E aí eu falo de nós, pais espíritas, aprendizes espíritas. É o atendimento do Alexandre, um jovem riquíssimo, mimado, filho único, que desencarna em um acidente de carro importado, de alto valor, e está ali no seu velório, sem saber o que fazer, sem saber o que aconteceu, chora chamando pelos pais, reclama, resmunga, mas alguns familiares desencarnados, como seu avô, a sua avó, e alguns deles se aproximam, tentando auxiliar, e eles o repelem, dizendo sempre de uma maneira jossosa, desrespeitosa, eu não gosto de vocês, cara, sai daqui, dirija, e se dirigia de uma maneira muito desregrada, desequilibrada e desarmônica. Ele desencarnou num estágio em que ele havia bebido muito e usado drogas. E aí começa todo um atendimento em que o Eurico começa a explicar para o Luiz Sérgio e a equipe o que ocorre quando os pais não agem corretamente ante a responsabilidade dos seus filhos tutelados. Fala que o pai, um grande empresário, estava preocupado em ganhar dinheiro. A esposa comprometida com os eventos sociais. Nunca, em momento nenhum, deram atenção devida ao filho. E aí eles continuam a ver os amigos que estavam comemorando o desencarne dele lá fora usando drogas e bebendo. E Luiz Sérgio fica impressionado com essa atitude, com esse comportamento, com essa energia, com esse envolvimento, e continua questionando. E o Eurico vai explicando para ele passo a passo do comprometimento e das verdadeiras responsabilidades que tem os pais para chegar nesse estágio. E nós vemos no Evangelho ou em outras obras que fala muito sobre isso, da responsabilidade dos pais, em que nós temos o compromisso de atender os filhos para não chegarmos lá na frente, no momento do desencarne ou no regresso à vida espiritual, e sermos surpreendidos e ver os nossos filhos sofrendo num umbral, outra situação assim. E lá explica claramente, se você fez bem a sua missão, será reconhecido. Se você não fez, nova oportunidade será dada a todos. E assim vai caminhando os ensinamentos. E tem uma outra passagem que fala sobre a questão da família e a doutrina espírita, que é o atendimento do João. Ele é espírita, conhecido na cidade, um ótimo trabalhador. Na capela, pouco a pouco vão chegando desencarnados, encarregados de preparar o ambiente através da oração, e eles oravam com muita devoção, com muito respeito a ele, porque ele tinha sido um grande colaborador da doutrina do plano espiritual naquela comunidade. Quando o corpo chegou, o espírito não estava junto. Isso chamou muita atenção do Luiz Sérgio. Mas o que aconteceu? Ele não está aqui. Ele estava sendo atendido num pronto-socorro. E em todo cemitério existe um pronto-socorro espiritual para acolher e atender aos espíritos que desencarnam. Lá se encontrava o João, orando em silêncio, acompanhado pelos seus amigos, com lágrimas nos olhos, recordando e agradecendo ao corpo físico que tanto contribuíra para ele naqueles 60 anos de atividade à doutrina abençoada. Os laços fluídicos já haviam sido totalmente desprendidos, mas existia uma particularidade com o seu João Lourenço. Ele, com a visão de espírita, e sobre uma questão que todos nós aprendemos muito, sobre a questão do livre-arbítrio, ele achava que ele não deveria influenciar ou forçar a família dele para a doutrina espírita. E Luiz Sérgio fala, nossa, ele fez isso, mas será que isso não é errado? E Eurico fala, sim, mas nós iremos aprender com isso também. E no despertar dele, a primeira coisa que ele sente remorso é de não ter passado esses valores para a família. Porque lá se encontravam os filhos questionando aqueles amigos espíritas que se encontravam lá.
Um dos membros da casa espírita que ele frequentava se aproximou e pediu para a esposa a autorização para fazer uma prece. Ela falou assim: não, o padre já está chegando. Enquanto o padre chegava, um outro amigo dele espírita se aproximou do caixão e fez uma maravilhosa prece. Uma maravilhosa prece. Começou em silêncio e depois foi em voz alta, que deixou todos emocionados, mas a mulher e os filhos ficaram indignados com aquela atitude. Chega o padre, simpático, reconheceu os espíritas, cumprimentou todos, se aproximou-se do corpo presente, se virou ao amigo espírita que ele tinha e falou assim: por favor, venha ler o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu sei que ele gostava muito disso. E ele fez a leitura e fez um lindo comentário intuído pelos amigos espirituais. A família ficou indignada, porque não aceitavam que o João não tinha dado a devida atenção a eles, que eles perdiam mais tempo com a casa espírita do que com a família, que ele estava lá todo dia na casa espírita, que ele ajudava na sopa, que ele auxiliava os pobres, que ele ajudava nas roupas, que ele fazia doação constantemente para auxiliar e manter a casa espírita que ele frequentava. Isso não é particular? A gente não conhece um pouco sobre isso? E aí a gente começa a fazer uma análise dessa situação e trazemos para o nosso dia a dia. E quanto de nós não encontramos um pouco de dificuldade quando iniciamos um relacionamento com o cônjuge, em que nós somos espíritas, ou ainda não somos espíritas, ou que eles ou elas são espíritas, e que existe uma outra religião presente. E Eurico é muito prestativo e ele esclarece que nós não devemos deixar as nossas religiões de lado. Porque muitas vezes ele estende um comentário sobre certas moças que ficam noivas, que se casam, ou então senhoras que depois de um tempo, ou os maridos proíbem de frequentar a casa espírita. Nós conhecemos isso, ou que alguma delas às vezes vêm meio escondidas, mas elas permanecem no caminho de aprendizado. Ou então que muitos falam assim: não, mais tarde, quando os netos estiverem mais presentes. Mas será que teremos tempo para isso? Será que nós chegaremos a esse estágio? Será que essa questão do aprendizado não se faz presente? Porque quando nós falamos em aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, ele vem todo num estágio de aprendizado, que desde o momento do choro inicial em que nascemos, até o momento do desencarne, do nosso passamento, existe um planejamento que determina esse nosso caminhar. Na questão 155, ele diz o seguinte: como se opera a separação da alma e do corpo? O André já comentou um pouco, mas cabe nos esclarecer. Ele fala: roto os laços separados que a retinham, ela se desprende. Vem outra questão: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitui a liberdade. E aí, sobre essa questão de um passamento, eu lembro quando eu vi uma palestra específica sobre isso do Dr. Roberto lá em Curitiba, em que ele é médico. E ele foi desperto para a doutrina espírita exatamente porque ele trabalhava na UTI e via muito desencarne, muita morte, ele falava. E ele fez um quadro, um gráfico, traçou, e eu nunca mais esqueci aquilo. Ele falou assim que a vida começa num processo e no momento do desencarne ele vai atenuando, vai passando, e nessa linha que entra num declínio, existe um espaço em que o espírito entra no estado de torpor, ou de embriaguez, ou de sonolência, ou de desequilíbrio, que ele vai perdendo todas as sensações. A audição, o tato, o paladar, como se fosse o processo de dormir. Só que o que chamava atenção nele é que uns desencarnavam em paz, outros se agitavam, se debatiam e lutavam contra o desencarne, como o próprio André já nos explicou agora. Então, isso chamou a atenção dele, ele começou a me explicar, e aí, comentando sobre essa questão numa palestra, eu fiz uma análise sobre isso, e vi que todos esses ensinamentos que nos chegam, muitas vezes a gente não consegue absorver. Não é isso que a gente estava fazendo quando o André estava explicando? A gente estava tentando sugar o máximo possível, alguns anotando, outros detalhando, o André fez alguma coisa em negrito, mas nos chamou a atenção. E num grupo de estudo que eu estava algum ano atrás, me perguntaram para mim: você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Eu falei: não, de maneira nenhuma.
E eu faço a mesma pergunta para vocês: vocês têm medo de morrer? Tem medo da morte? E eu complementei: eu não tenho medo, tenho pânico. É verdade, tinha pânico. Dá um desespero. Vocês já pararam para parar com profundidade? Porque nesse momento a gente pensa: poxa, eu tenho um filho pequeno. A gente começa a arrumar desculpa. A gente quer negociar com Deus. Muitos dos exemplos que a gente vê assim, né? Estamos negociando com Deus. Não, eu tenho filho, eu vou fazer isso. A gente começa a prometer, a gente começa a fazer promessa. A gente se apega com tudo. E isso demonstra exatamente o estado que nós estamos, não tão moralmente evoluídos, não tão preparados, e estamos muito apegados às coisas materiais. E é dessa forma que nós vamos vendo. E aí, no passar do tempo de estudo, hoje eu ainda me perguntei sentado aqui: tenho medo da morte, do desencarne? A gente tem uma insegurança, um receio. Sabemos que temos muitos erros, que sabemos que nessa encarnação é a nossa melhor, temos muitas ocorrências de falhas, de erros no pretérito, no passado, e que refletem nas nossas condições de hoje. Mas, acima de tudo, nós temos que ter uma fé, confiança, que reflete no nosso caminhar, como o André estava explicando. É o item 922 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a felicidade, que faz aquela formulazinha, né? Estabeleça suas necessidades materiais, tenha a consciência tranquila, põe a cabeça no travesseiro. Você está atrelando as coisas materiais, que são interessantes, as coisas morais, espirituais, e fé no futuro. A gente até tenta estabelecer as nossas necessidades, a gente busca essa consciência tranquila, mas e a nossa fé no futuro? Temos fé? Porque a hora que nós chegarmos nesse estágio, nós vamos precisar muito dela. Quando nós chegarmos no momento do desencarne, do passamento, nós vamos precisar muito. E esses dois itens que nós estamos falando, desse estado anterior, eles se tocam, eles se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam, e esses laços se desatam, eles não se quebram. Independente, mesmo quando se tira a fruta forte do pé, né, esse rompimento, ele tem que ser gradual. Existe uma lei que exige isso. E Kardec explica: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório material ou sobre o perispírito, tão bem explicado por André aqui até agora. E aí a gente começa a fazer um resumo de tudo que nós vimos com o André e comigo hoje. A extinção da vida orgânica, ela acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de maneira que a separação só é completa e absoluta quando não mais resta um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Estou usando os mesmos termos que o próprio André usou hoje. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento que está no céu e inferno. Circunstâncias que tornam o momento a partida mais ou menos dolorosa. E o André explicou muito bem sobre isso hoje. Sabemos o que fica mais difícil ou menos difícil para nós hoje? O que é melhor ou o que é pior para nós hoje? No livro, fala sobre o maravilhoso desencarne de Alba. Eu li e falei assim: meu Deus, você falou de Samson que foi 8 horas. O dela foi 3 horas. Foi uma espírita trabalhadora, ajudou muito na seara espírita, cuidou de muita criança, de muita creche, ajudou muitos doentes, criou muitas instituições no estado em que ela frequenta, que ela morava. Ela incansavelmente serviu a Jesus dentro da maior humildade possível, mesmo sendo de família de posses. Enquanto estavam preparando o ambiente da capela mortuária para receber o corpo, em que música se oravam, hinos eram cantados,
eles aguardavam, e entrou na frente do corpo, do caixão, uma senhora bem postada, equilibrada, harmônica, e Luiz Sérgio perguntou: nossa, mas quem é essa senhora de tanta luz? E ele fala: Alba. Nossa, e ela passa por ele, os cumprimenta e se aproxima perto onde vão colocar o corpo e fica na cabeceira do corpo. E ele pergunta para a senhora: nossa, mas ela está tão bem assim? E ele fala assim: vamos conversar com ela, vamos conversar. E aí ele pergunta para ela quanto tempo demorou para o total desprendimento dela, ou se ainda estava sendo. Ela fala assim: mais ou menos 3 horas. 3 horas. Né? E aí a gente compreende então o porquê em que muito caridosamente, através dos tempos, se criou o velório. Um momento de respeito àquele que desencarne, que nós temos que venerá-lo, orar por ele, respeitar, não fazer situações ou piadinhas jocosas, ou esperar o café, ou falar do sanduíche, ou do respeito daquilo que está sendo servido. Mas, acima de tudo, termos a consciência de aprendermos a agir como os cristãos, como espírita que somos, aos nossos irmãos que desencarnam. Porque nós teremos e ainda vamos passar por momentos em que iremos em velórios e que temos que agir de uma maneira respeitosa, fraterna, amorosa, justa para com aqueles que estão no processo de desencarne, que estão passando pelo momento do passamento, de irmãos que carinhosamente, e eu tive já essa oportunidade na outra casa, de uma irmã que desencarnou, e depois de um período ela veio carinhosamente dar uma mensagem para nós. E ela veio amparada, auxiliada, e veio agradecer o carinho e a atenção em que todos nós por ela oramos e atendemos no seu momento do velório, que ela não pôde perceber, porque ela estava sendo auxiliada devido ao grave estado da doença que ela estava. Mas ela veio agradecer e falou assim que como tudo era diferente, mesmo para nós que estávamos numa casa espírita, que no momento do passamento dela, ainda ela não tinha fé suficiente, e que foi a dificuldade dela ser assistida, o receio, o temor, o medo da morte ou do desencarne. E ela falou assim que ela deu um pouco de trabalho aos nossos dirigentes. E ela veio carinhosamente falar para nós que o caminho que nós temos que buscar é a fé, a confiança, não desperdiçar as oportunidades que nos são dadas na casa espírita, na sociedade espírita Amor e Caridade, ou em qualquer instituição religiosa que seja, que nos oportuniza as condições de trabalhar no bem, auxiliar o próximo e buscar as nossas transformações morais e espirituais. Fundamental, porque muito de nós ainda percorremos o caminho de espíritas da boca para fora. Me senti até um pouco constrangido quando você falou que eu sou espírita desde 84. Não sou. Em 84 comecei a frequentar a casa espírita acompanhando a minha mãe, que era espírita, mas de uma maneira totalmente indisciplinada. Não tinha esses valores. Depois de alguns anos, 2 anos depois frequentando, em decorrência de um processo obsessivo, e que ainda relutei à casa espírita, mas o que me chamou a atenção foi a questão de um passamento, de uma pessoa muito boa, altamente intelectualizada, um professor de profundos valores morais e ética, e eu me perguntei, para onde vai tudo isso depois da morte? E aí, na casa espírita, a gente começa a buscar certos valores, porque a doutrina espírita está para todos. Os ensinos dos espíritas se encontram para todos. Mas não quanto tempo estou frequentando a doutrina espírita ou me chamando de espírita, mas há quanto tempo o espiritismo redivivo entrou dentro de nós. Esses valores que permitem a nossa transformação, que são o nosso pé direito, a nossa pedra angular, a nossa rocha sólida, onde construiremos o nosso caminhar seguro, harmônicos, equilibrados. E é dessa forma com que, no momento em que se extingue a vida orgânica, que o desprendimento do perispírito se faz completo, a alma nada sentiria absolutamente naquele primeiro estágio que o André falou para nós. Eu trouxe de uma maneira um pouco diferenciada.
E nesse momento, a coesão dos dois elementos, se estiver no clima, eu estou repassando o resumo daqueles 4 estágios que ele está falando para nós. Produz uma espécie de ruptura que age dolorosamente sobre a alma. Se a coesão for fraca, a separação se torna fácil e opera-se sem abalo, como foi o caso do João Lourenço. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desprenda. São os pontos que o André tocou que são interessantes, porque nesse livro fala sobre situação constrangedora, dolorida, de irmãos que passaram por suicídio e até aqueles que passaram pelo suicídio inconsciente através dos excessos das drogas e do álcool. É doloroso, é sofrido, em que muitos deles se negam a sair da urna, não querem ser atendidos, para ver o excesso de apego ao corpo físico, ao corpo belo, aqueles que veneram a beleza, aqueles que exageram no atendimento à aparência material. E são esses pontos que nós temos que deixar destacados, esclarecendo que todo um caminhar, ele não é acelerado. Aí eu volto naquela frase que eu li para vocês, quando Eurico fala para o Luiz Sérgio que ele regressa do atendimento ao Alessandro, assustado, desequilibrado e harmônico, e ele fala: nossa, por que vocês não me ajudaram? Que eu fiquei desequilibrado naquele momento. Ele fala: nós estávamos aqui orando. E ele fala assim: Luiz Sérgio, a pressa é como um carro desgovernado, ela não traz resultados positivos. A pressa nunca leva a lugar nenhum. E nós, quando adentramos a casa espírita e começamos a conhecer esses valores, nós de repente despertamos, queremos fazer tudo às pressas, não é isso? Queremos tudo às pressas. Muitos querem ser logo palestrantes, queremos logo dar passe, queremos fazer isso, aquilo, queremos fazer aquilo outro. Não existe pressa. Progrida, avança, conquiste os seus valores, interaja conscientemente, sabendo que um plano maior nos rege, nos auxilia, nos intui, nos traz e oportuniza todas as condições de aprimoramento, para que todo esse aprendizado que vem através da descoberta de que o meu reino não é desse mundo, chegue-nos de uma forma harmônica, equilibrada, feliz. Então, tanto maior é esse sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. Estou deixando isso para dizer o seguinte, que essa razão desse desprendimento, que essa força que atrai, vinculada ao nosso adiantamento moral ou não, é a base de tudo. E para o espírito que já é desmaterializado, eu pergunto, quem já está desmaterializado aí agora? Já estamos se prometendo aí quem vai começar um novo estágio a partir de hoje, começar a rever essa situação? Aí eu lembro, sempre faço essa oportunidade. Estou no caminho da desmaterialização? Já? Aí uma palestra, uma vez alguém falou o seguinte, que eu uso de vez em quando. Você já foi lá, abriu o seu guarda-roupa, pegou a sua melhor roupa, saiu e já deu para alguém de presente, ou separou ela para doar para uma casa espírita, para que possa auxiliar algum irmão de caminho? Comecemos a observar o nosso desprendimento e aí vamos entender como será um despertar suave. E Allan Kardec nos diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Isso é o que nós gostaríamos de passar a vocês. Agradeço o carinho, a paciência, a atenção de todos e que a nossa busca na casa espírita, no nosso caminhar, seja de uma forma em que nós possamos servir mais a Jesus. Essa palavra diz tudo, servir a Jesus. Porque todos os nossos mentores, todos os nossos dirigentes, todos os, permitam eles dizer, os responsáveis dos nossos grupos de estudo, de atendimento espiritual, de acolhimento aos nossos irmãos, daqueles que chegam para ser atendidos nas nossas mesas de reuniões mediúnicas, que chegam a um estágio de desequilíbrio, em muitas situações em que exemplifiquei aqui agora,
só tem uma situação que resolve tudo, que auxilia tudo: o amor. É nessa hora que o atendente, o doutrinador, o dialogador, seja lá o nome que se dê, deve estender e servir em nome do Cristo com todo amor e carinho. É nesse momento que a advertência deles nos chega, para que quando nós adentramos a casa espíritas e quando surgirem as rugas, os desentendimentos, os melindres, nós tenhamos a atenção e observar que nós estamos servindo ao Cristo, não a uma instituição só física. Que nesse momento o amor se faz mais presente, em que na presente direção dos encarnados e desencarnados que se unem no momento do sono de todos aqueles que fazem parte disso, que não deixa de ser uma espécie de passamento, de espécie de pré-morte, lá somos todos auxiliados, direcionados para estudos e aprendizados. Portanto, a responsabilidade chega-nos, essa doce responsabilidade, como uma nova oportunidade de crescimento na carne. Que Jesus nos abençoe a todos, que a paz esteja com todos. Nascer, morrer, renascer sempre, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Quando Allan Kardec esteve na personalidade de John Hus, ele mostrou esta fé, esta certeza absoluta na vida futura, e me emociona muito quando eu penso nessas coisas e penso nos mártires cristãos que, segundo conta a história, iam muitas vezes para dentro dos circos, cantando hinos a Jesus, sabendo da morte que os esperava, mas mais do que isso, com a certeza da vida futura. E certamente que nestes casos, como disse o André e o Aires, a preparação moral faz toda a diferença. E aí o desprendimento, o passamento é outro. E aí nos mostram então as obras da literatura espírita, como por exemplo as obras de Emmanuel, os seus romances históricos, mostrando o que esses espíritos enxergavam após a desencarnação violenta pelas chamas, a desencarnação violenta provocada pelos animais, pelos leões, pelos tigres, mas imediatamente enxergavam um alvorecer luminoso, cercados de espíritos angelicais. Próxima semana, última etapa, notícias do além contadas por quem lá vive, é ele com a filha Estela Silva Desto. Ele já deu o recado aqui, vai vir a Juventude da Cefa, vai fazer um trabalho diferente, vai ficar bastante interessante. Venham todos, né? Vamos estar aqui de novo na última etapa, tá bom, gente? Ó, guerreiros aí, nós fomos até o fim e valeu a pena. E eu também quero aproveitar para fazer outro convite, porque vocês acham que acabou e daí pronto? Não, não para nunca, né, o negócio. Esse pessoal tem uma criatividade para o trabalho. Olha só, gente. Carnaval, o que você vai fazer no carnaval? Só não me diga que você vai assistir atrás do trio elétrico. Sim, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. O Caetano está mudando isso. Porque tem uma população aqui encarnada e 3 desencarnados. Vai os que já morreram também. Então, eu sei que muitos vão viajar, vai ter visitar a família, filho, pai e tal, aproveita essa oportunidade desse feriado, né? Mas aqueles de vocês que estiverem aqui, nós fazemos um convite para o projeto Reencontro com Jesus. Está na 4ª edição. Neste ano, nós vamos fazer, então, um diálogo, algumas reflexões em torno da obra do Espírito Emmanuel, 50 anos depois. O título da obra é 50 anos depois. É uma obra belíssima, lindíssima, é uma história rica do Espírito Célia, e nós vamos fazer algumas reflexões de algumas passagens sobre aquele livro. Nós vamos fazer num estilo podcast, chique, né? Podcast é chique.
Mas, na verdade, é bem simples. A gente vai dialogar, então, os membros da equipe que estamos nos preparando, mas juntamente com o público. Então, não vai ser nada de nós ficar aqui em cima, a gente vai ficar todo mundo ali embaixo, junto com vocês, e nós vamos dialogando sobre a obra. A gente vai puxando alguns trechos da obra e vamos fazendo um diálogo. Refletindo sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus, exarados nesta obra magnífica, tá bem? Serão 2 dias, tá, gente? No primeiro, então, 16 de fevereiro, às 16h30, é o podcast, segunda-feira. E na terça-feira, 17 de fevereiro, 16h30, um mini seminário a 4 vozes, e aí a gente faz o encerramento, tá bom? Teremos um intervalinho nos 2 dias, para tomar um cafezinho. Sejam bem-vindos, estão com todos convidados. Tá certo? Mais algum recado, alguma coisa? É isso? Local aqui na SEAC, a SEAC tem nos recebido sempre, né, gente? A gente até esquece já de falar. Tá? Aqui na SEAC, segunda, 16h30 e terça, 16h30. Até às 18h30. Com um intervalinho no meio. Gente, desculpa estar voltando ao passamento, mas é que eu conversei com o André. Eu estava acompanhando pelo livro, pelo Céu e Inferno, e fica aqui a recomendação para vocês, dá uma lida em casa, no passamento, porque é curtinho, né? E é bem interessante, são 15 itens, e Kardec vai fechar o 15º dizendo que o Espiritismo, ele não veio trazer nada de diferente do que as outras já diziam, do melhoramento individual, que o progresso é individual e tal. Só que ele vai falar no final desse parágrafo, e fica aqui para a gente pensar. Eu acho que o bom do que vocês apresentaram e desse grupo de estudo que a gente vai estar levando, eu sou de Londrina, estou visitando a minha irmã, interessante isso, quando os grupos de estudo dão um tempo, legal fazer isso, juntar o pessoal de todas as casas, boa ideia, vou levar para o pessoal ver se anima em janeiro o pessoal a estudar. O diferencial que Kardec coloca, que o Espiritismo dá, é que a gente pode ajudar outros espíritos. De que forma que Kardec fala isso? Pela prece, que é uma magnetização, e pela evocação, coisa que nós não fazemos muito. Deixamos para fazer às vezes nas reuniões mediúnicas no centro, e só lá. O caso que foi citado aqui de Samson, que é o primeiro caso dos exemplos que ele vai trabalhar, Samson, que trabalhou com Kardec na Sociedade de Paris, Samson foi evocado no seu velório. Ele pediu isso para Kardec, pediu para as pessoas, e ele foi evocado ali. Enquanto estavam velando o corpo numa sala, o grupo de Kardec foi para outra, e evocaram o Samson, e ele deu uma comunicação, ali, no velório, né? Lógico, isso tem que ser feito com critério, com conhecimento de causa, mas olha, vamos ajudar os outros espíritos que não têm esse conhecimento que nós temos, que a doutrina espírita nos facilita. Então, dá uma lida nesse texto, olha o item 15 com carinho, porque Kardec vai trabalhar com evocação o tempo todo, durante todo o trabalho da codificação. E aí a gente pode pensar assim, não, mas Kardec naquela época estava desenvolvendo a doutrina. Espera lá, daquela época vale para os dias de hoje. Né? Vamos ajudar esses espíritos, vamos evocá-los, né? Com seriedade, com recolhimento, e aí nós vamos estar realmente exercendo o papel como verdadeiros espíritas, né? Era isso aí. Naturalmente, né, meus amigos, que a prece em primeiro lugar sempre, porque se você não sabe exatamente como vai fazer a evocação, não faz. Ora, ora e ora, e você vai estar atendendo certamente a todos eles. Então, meus caros amigos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Retornem para os seus lares com muita paz e com muita tranquilidade. Tá bom? E até a próxima.